Fala, povo de Deus, graça e paz. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí. Para quem não me conhece, eu sou o Samuel Castro. Você que está vindo aqui para assistir pela primeira vez esse vídeo aí, não é inscrito, ainda não teve a oportunidade de assistir os outros vídeos, vai lá, acessa lá, a gente já tem uma bagagenzinha de vídeos aí para conhecimento, para devocional. Esse trabalho tem sido muito gratificante, abençoador, e eu espero que Deus possa abençoar a sua vida através dessa temática. Como você leu, a gente está falando hoje sobre a questão da verdadeira liberdade. E hoje a gente vai meditar em dois textos em específico. O primeiro texto está em João, no capítulo 8, versículo 36. E o segundo texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A gente vai fazer a leitura dos dois textos aí. E se você estiver em casa, tiver a oportunidade de abrir a Bíblia, fazer suas marcações, para quem gosta, né? Tá no aplicativo, ou quem sabe, se você quiser acompanhar aí pela tela, eu vou colocar aí na tela para você poder me acompanhar nessa leitura. João 8, 36 diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o outro texto em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Assim, para nível de introdução, a gente já pode pensar assim, de uma forma a criar uma interrogação já de início, uma dúvida. Como o texto que nós lemos em João diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou seja, existe uma possibilidade da liberdade que nós podemos estar vivendo ser falsa. E a carta de Paulo, escrita à igreja da Galácia, no capítulo 5, ele vai escrever o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ou seja, existe uma suposta liberdade, que na verdade é uma escravidão, que o mundo oferece, e a gente vai meditar sobre isso. A primeira pergunta é justamente essa: qual seria a possibilidade de eu estar dentro de uma suposta liberdade, quando na verdade estou dentro da escravidão? A gente vai pensar sobre esses pontos, são algumas perguntas aí que eu espero poder respondê-las aí até o final do vídeo. A gente vai meditar já em uma frase muito interessante do Ed Renekiewicz. Não sei se você tem acesso, já teve acesso a algum conteúdo, algum material. Se você é batista, você vai conhecer com certeza. Essa frase é muito interessante. Ela diz o seguinte: olha, a liberdade que Cristo nos oferece não nos priva de fazer o que queremos, e sim de não fazer o que não queremos. Isso é uma frase um pouco complexa para entender assim, já de estalo, mas a gente vai pensar sobre isso, é muito interessante. Eu vou explicar essa frase do Ed usando um exemplo da minha vida, no decorrer da minha caminhada com Cristo e nos meus relacionamentos. Eu me lembro que eu tive um contato uma vez em uma empresa que eu trabalhei com uma vendedora. Ela trabalhava assim, um pouco longe da onde eu trabalhava, da onde eu operava, né? E eu me lembro que teve uma vigília, eu tive um convite para ministrar nessa vigília. Resumindo, eu voltei da vigília, fui direto ministrar, nunca tinha feito isso, eu estava virado, estava totalmente cansado. Eu me lembro que naquele dia eu tive a oportunidade de sentar mais perto dessa moça, que era tipo a melhor vendedora que tinha lá na operação. O pessoal respeitava bastante ela, e eu particularmente sempre tive respeito com todo mundo, né? Mas assim, com ela eu nunca tive um contato. Eu sempre converso com todo mundo também, não tinha passado por esse momento de ter um contato, de ter um momento de comunhão com ela. E o engraçado foi que nesse dia que eu voltei da vigília, nesse sábado, a gente pôde conversar. E ela chegou pra mim, ela falou um negócio muito interessante. Vou só contar algumas coisas. Ela é lésbica, né? Ela participava de Umbanda, de algumas reuniões de Umbanda. E naquela noite ela tinha participado de um aconselhamento numa reunião de Umbanda, e por incrível que pareça, o cara que estava lá possesso pelas entidades chegou nela e falou assim: olha, minha filha, amanhã vai vir um rapaz, filho do cara lá de cima, filho de Deus, e ele vai conversar com você, e é para você ouvir tudo que ele vai te falar. E ela falou isso para mim, e eu fiquei assim, como que eu posso dizer, foi uma oportunidade de Deus assim para mim poder ministrar o coração dela, algo de Cristo. E foi muito interessante que eu comecei a falar de Jesus para ela, ela começou a se abrir, ela começou a chorar, ela começou a se quebrantar no meio da conversa. E aí teve um ponto da conversa que foi tipo assim, marcante, que marcou meu ministério. Onde eu tava falando de Jesus, ela falou assim: Samuel, peraí. Aí tava o meu celular, o celular dela em cima da mesa, ela colocou os dois em cima da coxa, né? E ela falou assim: Samuel, tá vendo isso daqui? Isso daqui é Cristo. E tá vendo isso daqui? Isso daqui é a minha vida atual, é a minha liberdade. Hoje eu sou lésbica, hoje eu fumo, hoje eu bebo,
Hoje eu tenho esse meu relacionamento, no caso, né, estabelecido. Hoje eu participo de reuniões Umbanda. Lá a gente fala de Jesus, lá a gente fala do amor de Cristo, lá a gente fala do amor de Deus. Mas eu já tive um contato com Cristo na igreja evangélica e eu sei que não é a mesma coisa, Samuel. Eu tô ali, eu sinto alegria, eu sinto paz, mas não é a mesma coisa. É uma vida diferente da que eles oferecem pra gente. Lá a gente pode fazer tudo. Lá eu posso continuar fumando, lá eu posso continuar nos meus vícios, lá eu posso continuar no meu relacionamento afetivo com a minha esposa, né, no caso. E se eu fosse para Cristo hoje, eu teria que largar tudo isso. E o engraçado é que ela colocou sempre isso em cima da mesa, essa questão da liberdade que é oferecida por essa religião que ela frequentava, né? E a questão da renúncia que Cristo oferece para ela, no caso, ela colocou como proibições que ela teria de Cristo. E eu vou colocar mais outro exemplo que vocês vão entender, vão ligar os dois aí, vão entender essa frase do Ed René. Outro exemplo, em outra empresa que eu trabalhava, um ex-patrão meu, ele falava algo muito engraçado assim. Eu sempre falei de Cristo em todas as oportunidades que eu tinha. Eu não sou aquele tipo de cara que fica o tempo todo só jogando Jesus lá e sou muito, tipo, sabe, uma pessoa mais chatona, que as pessoas ao invés de ouvirem, fazem ter repulsa. Eu sempre tentei ser um pouco mais tranquilo com relação a isso. E uma oportunidade de ser ex-patrão meu falou assim: meu, vocês não podem fazer nada, cara, vocês não podem beber, vocês não podem ir numa casa de prostituição. E ele colocou tipo as coisas mais pesadas que ele fazia. E ele falou assim: meu, eu posso fazer isso a hora que eu quiser, porque eu tenho liberdade. E é justamente essa suposta liberdade que o Ed René está falando aqui. O Ed vai falar assim, ó: a liberdade que Cristo nos oferece não nos priva de fazer o que queremos, e sim de não fazer o que não queremos. Quando Jesus ele nos dá, por exemplo, os seus mandamentos que soam como algo que nos priva, quando na verdade não é Deus te proibindo das coisas, é Deus dizendo para você: olha, vai por aqui, vai por esse caminho, porque você erra se não for por esse caminho, você vai se quebrar por esse caminho. Quando Deus fala: você é casado e não adulterarás, o próprio Deus está te municiando, no caso, ele está te prevenindo de passar por uma desgraça que possivelmente esse ato extraconjugal, esse adultério pode trazer para a sua vida. Quando Deus fala para você, não faz tal coisa, olha, não anda por esse caminho, não é uma privação de Deus, de proibição. Pelo contrário, se fosse algo que Deus colocasse ali uma faixa e fala: daqui você não passa, na verdade a gente nunca cometeria. Ele nos deixa dentro do caminho com liberdade. Por que a gente peca? Por que a gente erra? Já parou para pensar nisso? Já que é tão privativo assim as coisas de Deus que eu não posso fazer nada, então por que acontecem? É que na grande verdade nós entendemos que os mandamentos de Deus, os conselhos dele para a nossa vida, não é nos privar da liberdade, não é arrancar nossa liberdade, pelo contrário, é nos oferecer a verdadeira liberdade. A oportunidade de eu poder escolher fazer o certo, ao invés de fazer o errado, é aquilo que eu preciso, e essa é a verdadeira liberdade. As pessoas pensam que ao desejarem alguma coisa e falam: não, eu desejo, eu quero fazer, eu vou lá e faço, eu vou lá e executo. Isso, irmãos, isso não é liberdade. Na maioria das vezes você pode estar caminhando para um abismo muito grande que vai levar para um outro abismo. A moça fala: eu quero fumar e eu vou fumar agora, eu tenho liberdade para isso. Tudo bem, começou com um cigarro, daqui a pouco aquele cigarro já não está mais trazendo aquela tranquilidade que trazia no começo, ela vai para um negócio um pouquinho mais forte, já começa com o cigarro da maconha, e já começa depois o cigarro da maconha, já não está batendo mais, ela já vai cheirar alguma coisa, ela já vai usar um negócio mais pesado e quem sabe aí chegar até o crack. Como eu já acompanhei muitas histórias aí em casos de reabilitação e até pessoas já reabilitadas que começou com coisas pequenas, com uma suposta liberdade e que acabaram se tornando escravos dessa suposta liberdade. Eu costumo dizer que a falsa liberdade é como um cartão de crédito, irmão. Você usa ela agora e lá na frente você vai ter uma fatura para pagar, pode ter certeza. Infelizmente, o que você está plantando hoje dentro dessa falsa liberdade, ela vai te trazer alguns pesares e você vai ter que pagar algumas coisas por isso. Então entenda a liberdade de Cristo, viva ela da maneira que deve ser vivida. Como que eu entendo qual que é a liberdade de Cristo? Leia a palavra de Deus, irmãos. Esteja dentro dos caminhos do Senhor. Vocês vão sempre ouvir eu dizer, eu falar sobre isso. Uma vida dedicada ao Espírito Santo é uma vida de inteira e completa liberdade. A verdadeira liberdade está oferecida em Cristo. Entenda os desejos de Cristo, a vontade dele, se derrame a essas vontades e pode ter certeza que a verdadeira liberdade vai ser o que você vai desfrutar em todos os seus dias.
Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um ótimo dia. É isso, graça e paz. Ore por nós. Deus abençoe.